Bom dia, queridos. Bom dia. Tudo bem? Amém, isso aí. Bom, alegria nós estarmos juntos aqui. Quem não me conhece aqui? Tem alguém aqui que não me conhece, nunca me viu? Então, maravilha, estou em casa. Coisa boa, é isso aí. Bom, gente, é sempre uma alegria estar aqui com vocês, para nós compartilharmos, né, a palavra de Deus. E é dessa maneira que eu entendo mesmo, né? Deus, ele vai fazendo em nós uma construção para que nós cheguemos aonde nós temos que chegar, queridos. É isso aí, deixa eu só me encontrar aqui, pronto, me achei, abri aqui, legal. E eu quero bater um papo contigo. Eu estava pensando ali, cara, agora, porque eu vim de peito aberto hoje. O que é peito aberto? Porque a gente, geralmente, a gente vai falar umas coisas, a gente prepara muita coisa, sabe? Mas o assunto que eu quero conversar com você hoje é um assunto muito amplo. É um assunto sobre a nossa mentalidade. E eu quero trazer só um pedaço daquilo que eu tenho falado já há alguns domingos lá na igreja. Na igreja que eu sou pastor, Igreja Ministério Peniel em São Cristóvão. Eu quero trazer só um pedacinho disso, porque eu já venho falando algumas semanas, e é difícil porque esse assunto, você pode entrar por ele por diversos caminhos, você pode abordar de diversos ângulos. Quanto mais eu estudo, é um dos assuntos assim, que eu mais gosto de estudar. Os temas dos livros que eu gosto de comprar para ler tem tudo a ver com a nossa mente, cara, porque eu entendi isso. Quando eu fiz a Escola Atos aqui pela primeira vez no ano de 2019, eu entendi que a nossa mente é a chave da nossa vida. É a chave, queridos. E eu comecei a estudar muito esse assunto, né, essa matéria, o poder da mente renovada, na Escola Atos. Se você não fez ainda a escola, você precisa fazer, cara. Eu tenho feito essa escola já há 5 anos, tem transformado a minha vida, e esse assunto, ele transformou a minha maneira de enxergar coisas, a minha maneira de ver coisas, sabe? Eu, por exemplo, tinha uma ideia de que pensamento não dava para gerenciar. Não tem como é que eu vou? E dá para gerenciar. Mesma coisa também, eu imaginava que esses sentimentos, esses impulsos, essas ações e reações que nós temos muitas vezes baseadas nos sentimentos, a gente coloca desculpa nisso, tudo em cima de temperamento, de tudo isso, tal. Não, porque eu sou assim mesmo, porque eu sou colérico, eu sou isso. Cara, na verdade o teu temperamento é do céu. E aí eu comecei a entender que se eu consigo gerenciar pensamento, eu consigo gerenciar sentimento. E se eu consigo gerenciar pensamento e sentimento, eu consigo gerenciar meu comportamento. Isso mudou minha vida, gente. Completamente. E eu me tornei um estudioso desse assunto, porque tem tudo a ver com o nosso dia a dia, são coisas práticas. Tá? Então, eu quero conversar um pouquinho sobre isso com você. É o tema que eu coloquei lá na igreja, né? Minha mente, minha vida. Não é um projeto social, não. Tem projeto social aí, Minha Casa, Minha Vida, não é bem isso não, mas é só para você entender que a qualidade da tua vida depende da qualidade dos teus pensamentos. O que eu tenho pensado? Eu quero botar você para refletir hoje, eu e você, o Espírito Santo está aqui para mexer com a gente. Como é que anda a qualidade dos teus pensamentos, queridos? O que eu tenho pensado a respeito da minha família, do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais? O que eu tenho pensado a respeito do meu emprego, do meu chefe? O que eu tenho pensado a respeito da minha igreja, do meu pastor, dos meus pastores? O que eu tenho pensado a respeito dos irmãos? Que tipo de pensamento eu tenho acolhido a respeito das pessoas que me cercam? Porque isso vai impactar nos relacionamentos. A maneira que eu penso é consequência da maneira que eu vivo. O que eu estou pensando agora? Eu estou aqui, eu estou na igreja, eu estou no culto, mas o que está na tua mente agora? O que você está pensando? Você anda gerenciando, você anda atuando, você está ativo na tua mente ou você está passivo? Porque se eu estou passivo, eu deixo um campo aberto para qualquer coisa ocupar. Eu preciso ocupar de maneira intencional o espaço no campo de batalha da mente.
Eu preciso ser intencional nisso. Eu preciso estar ativo nesse. Eu não poderia estar ativo quando eu era morto espiritualmente. Mas agora eu recebi vida, eu tenho que estar ativo nesse combate. Preciso fazer algo, preciso cooperar com Deus. Nessa construção que Ele vai fazendo. Então, o texto básico que eu tenho usado lá, esse aqui nessa versão NTLH, fala tudo, eu já podia só ler esse texto e ir embora. Dá uma olhada. Não, passaram 2. Aí. Tenha cuidado com o que você... Quando eu der a deixa assim, tu completa. Eu gosto de fazer assim para você não dormir. Tá? Não, a gente está se conhecendo. Tenha cuidado com o que você... Pois a sua vida é dirigida pelos seus... Posso ir embora? Olha aí. Você tem tido cuidado? Olha como é que a Bíblia coloca, queridos, a mente é líder. A mente é a precursora de todas as ações. Tudo passa pelo processo mental. Pastor, quando eu vi, eu falei sem pensar. Não, você não falou sem pensar. Você pensou, o que você não fez foi gerenciar teu pensamento. Passou batido e saiu. Mas você pensou. Pastor, quando eu vi, eu já estava fazendo. Não. Não existe quando eu vi, eu estava fazendo. Esse pensamento foi alimentado durante um certo tempo até ele se tornar uma ação. Por isso eu preciso aprender a gerenciar, a trabalhar isso. São pensamentos que vão desencadear ações. São pensamentos que vão desencadear sentimentos, comportamentos, ações e reações. Nossas ações, queridos, são resultado direto dos nossos pensamentos. Vou repetir, nossas ações, nosso comportamento é resultado direto dos nossos pensamentos. É um assunto que vocês estão muito acostumados a ouvir aqui, um assunto, mas é como o pastor Elinho falou, não é eu já sei, não é eu já conheço, é o quanto eu estou praticando. Que é isso que vai contar. Então, todos esses assuntos que são importantes para nós, a gente estava conversando essa semana, eu e o pastor Hélio, são tantas necessidades que a gente observa que a igreja precisa receber. Então, de vez em quando, a gente tem que ir aqui, vamos falar de mente, vamos falar do Espírito Santo, vamos passar o espanador, tirar uma poeirinha, relembrar, reviver. É assim, essa é a nossa jornada. Então, eu estou aqui para fazer isso, coisas que você já conhece. Não vou falar nada aqui que você não conheça. Toda ação, antes de ser uma ação, ela é um pensamento. A ponto da Bíblia dizer lá em Mateus 7, do 21 ao 23, que é de dentro do coração do homem que procede tudo. Adultério, avareza, tudo vem de dentro. Imoralidades sexuais, furtos, todo tipo de comportamento. A Bíblia está dizendo lá em Mateus que procede do interior, blasfêmia, orgulho, está tudo aqui. Então, é por alimentar esse tipo de pensamento, quando na verdade eu devia rejeitar, que eu acabo me comportando. Então, eu preciso aprender. O que é gerenciar pensamento? É eu estar bem consciente daquilo que eu devo acolher e daquilo que eu devo rejeitar. Quanto antes eu coloco para fora um pensamento ruim, menos dano ele causa na minha vida. Porque a mente, ela não é como o estômago. O estômago, se você bota um negócio estragado para dentro, daqui a alguns minutinhos, você vai estar num lugar sozinho, fechado, sim ou não? O resultado é rápido no estômago, mas na mente não. Às vezes botou um negócio estragado na mente, aquilo ali, ó, fica cozinhando dias, semanas, meses, até trazer o resultado ruim. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por isso que a gente precisa atuar nisso. É interessante que lá em Gálatas 5, né, do verso 19, se eu não me engano, até o verso 23, por ali, ele está falando das obras da carne, e ele está falando do fruto do Espírito, sim ou não? Mas antes dos versos 16 ao 18, ele vai falar de duas forças que estão disputando dentro de nós o controle da nossa mentalidade. Ou seja, ele vai falar, ele chama de carne e espírito, ele diz que elas estão em conflito, em combate dentro de nós. Quem entende que tem uma guerra acontecendo dentro de você? Exatamente, se não tem guerra acontecendo dentro de você, se você não se sente em guerra, pode ser que você esteja cedendo muito à natureza humana, porque a gente tem que estar em guerra mesmo.
constantemente. Dá vontade de falar, mas eu não falo. Dá vontade de fazer, mas eu não faço. Isso é guerra. Sim ou não, gente? Você não tem essa guerra, isso tem alguma coisa errada. Então ele vai dizer isso lá em Gálatas 5, se eu não me engano, do 16 ao 18, ele vai falar, olha, a carne milita contra o espírito milita contra a carne, eles querem assumir o controle, e aí depois ele vai falar das obras da carne, ele vai dizer, ó, se a carne assume o controle, você vai praticar isso. Agora, se você vive pelo Espírito, então as características do fruto do Espírito também vão se manifestar. Quem está entendendo? Antes de um comportamento ser um comportamento, ele é um pensamento, gente. Lá em Romanos 8 também fala a mesma coisa, igualzinho. O apóstolo Paulo fala da mentalidade da carne e da mentalidade do Espírito a partir do verso 5 ali. E aí ele vai dizer que a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Ele vai dizer que quem anda na carne não pode agradar a Deus. E ele vai dizer que as duas mentalidades trazem duas consequências também diferentes. Uma mentalidade gera morte, a outra gera vida. Você entende? Antes de eu me comportar para gerar consequência, eu sou dominado por uma mentalidade interior. E isso acaba sendo reproduzido na minha vida. É interessante porque fica claro nessas duas passagens, você vai anotando aí depois para você ler. Pode ler lá, Gálatas 5, do 16 ao 24. E pode ler Romanos 8, do 5 ao 8. Você vai ver, é a mesma coisa, é xerox. A mentalidade querendo governar a minha vida através do governo da minha mente. É isso que eu coloquei aqui, ó, o inferno, ele quer assumir o controle das nossas vidas, assumindo o que, gente? Controle da nossa mente. É o quartel-general. É o centro de processamento que ele quer assumir. Se ele assume o centro, ele assume tudo. É assim que ele domina as pessoas. Qual o poder da influência do inferno na vida das pessoas? O poder na influência na sua mentalidade. Quem está entendendo isso? É assim, queridos, antes da gente praticar algo, a gente é seduzido por dentro. E eu quero te mostrar esse caminho, porque nada é do nada. O inferno está fazendo isso desde o Éden. E não mudou. Ele seduziu Eva numa maneira de pensar, mexendo dentro de um desejo, de uma vontade que ela já tinha, natureza humana, mas ele foi lá e mexeu, através de argumentações. E ele faz isso comigo e contigo o tempo todo. Dá uma olhada como é que Tiago coloca o caminho, eu chamo isso aqui, o caminho que o pecado faz. É muito legal, olha só como é que ele coloca. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta. Então, olha como que Tiago está colocando. A tentação, ela não é sobrenatural. Em outro texto, lá em Coríntios, vai dizer, não veio tentações sobre vós, senão humana. Mas fiel é Deus, que juntamente com a tentação envia também o escape, de maneira que vocês possam suportar. Então, eu costumo dizer, a tentação não é sobrenatural, a tentação é humana, mas o escape para resistir é sobrenatural, é Deus que manda. Então, quem vai ganhar essa parada? Você está entendendo? Então, olha só como é que ele coloca. Você não diga que é tentado de Deus. Então, como é que é essa questão? Ele vai explicar no próximo verso. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Onde é que acontece isso? No psique. Pensamento, sentimento, vontade, desejo, é nesse campo aí que o pecado tenta nos seduzir. Lá em Hebreus chega a dizer que ele nos assedia tenazmente todo dia. Ninguém está livre disso. Tentação em si não é pecado. Até agora ele não falou nada de pecado. Estou sendo tentado, normal, eu e você. Agora vai começar o problema. Olha o que ele vai falar no 15. Eu não mudei ali, mas é o 15 esse aí. Então, a cobiça, depois de haver o quê? Concebido. Dá luz ao pecado, dá luz ao pecado. E quando eu coloco em prática o pecado consumado, eu já estou em processo de morte. Mas onde que o pecado começou? Quando houve a concepção.
A vida começa na concepção. Então, antes de eu pecar, eu fico grávido de um pecado. No meu interior. Tem uma gestação acontecendo. O que é uma gestação? Em modo popular, tem um médico aqui, deixa eu falar besteira, por favor. Mas o Espírito Santo me ajuda, que eu quero falar de modo popular. Uma gestação é algo que foi gerado e está sendo alimentado e nutrido para um momento nascer. O que você tem alimentado dentro de você? Que tipo de pensamento você tem nutrido no teu interior? Se ficar nutrindo, vai nascer. Esse bebê não pode nascer. Isso tem que ser abortado antes de se tornar um ato. É o que diz em 2 Coríntios 10. Trazendo cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir a desobediência de vocês, uma vez completa a obediência. Então, eu puno um ato de desobediência antes dele se tornar de fato um ato, quando eu trago o pensamento cativo à obediência de Cristo. Eu vou repetir. Eu puno, como está em 2 Coríntios 10, 6, um ato de desobediência antes que ele se concretize, quando eu faço, como está no verso 5, quando eu trago cativo o meu pensamento, porque é esse pensamento que vai dar vida a esse ato. Quem está entendendo? O inferno está trabalhando isso o tempo todo. E será que a gente está se dando conta, gente? O que eu estou nutrindo no meu interior? Que tipo de pensamento? Daqui a pouco isso vai virar uma ação. É por isso que nós precisamos entregar o nosso pensamento, nossa mentalidade a Deus, porque todo ser humano, ele vive com base em quê? Numa mentalidade estabelecida. E a nossa mentalidade, queridos, ela vai sendo construída ao longo de toda a nossa vida, desde pequeno. E infelizmente o inferno, ele é incansável, ele trabalha desde criança. Então, quais são os conceitos de mentalidade que eu tenho a respeito de casamento, por exemplo? É o que eu vi na minha casa, dos meus pais. Agora, se isso está certo ou não à luz da palavra, é outra história. Relacionamento, pessoas que eu me relaciono, pessoas que eu converso. Sabia que uma conversa pode formar uma mentalidade? Qual o poder que uma pessoa tem de influenciar a outra? É o poder de influenciar seu pensamento. Uma maneira de pensar. Então a pessoa vai conversando contigo, vai te colocando algo, você vai vendo, acha legal, pronto, já te influenciou. Quem está entendendo o que eu estou falando essa manhã? O inferno está sendo quebrado aqui essa manhã, gente. Na raiz, na origem. Você não vai ver grito de demônio, não vai ouvir nada disso aqui, mas ele está sendo quebrado. Não tem como, é com base nisso que a gente vai se comportar. Gente, mentalidade, presta atenção, não é cérebro. Eu não posso ter minha mentalidade como algo à parte. Não, isso aqui são meus pensamentos, isso aqui sou eu. Não, a mentalidade é aquilo que me forma. Eu sou, é o que eu sou. A mentalidade é o que eu sou. Por isso que eu preciso ser formado pela mentalidade de Deus. Ela vai me formando. Porque todos nós somos formados e vamos sendo formados ao longo da vida. Ambiente que frequentamos, a escola que a gente estudou, a família que a gente nasceu, amigos que a gente tem, tudo isso vai nos formando. Se a gente não tem filtro, a gente está aberto para tudo. Quem está entendendo isso? Tem que ter cuidado com isso. Por isso que o chamado de Deus, a verdadeira conversão, quando Ele nos chama para andar com Ele, Ele fala assim, ó, abandona a tua mentalidade. Verdadeira conversão é isso. Dá uma olhada aqui, ó, Isaías 55, 7. Que o ímpio abandone o quê? O seu mau caminho. E o homem mau abandone o quê? Então, para eu abandonar o mau caminho, eu preciso abandonar o mau pensamento. Olha como é que está ligado pensamento e caminho. Ele ainda vai dizer, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico. Agora, por que perdão ali está ligado com mudança de pensamento? Porque o verdadeiro arrependimento é metanoia, mudança de disposição mental. Aí o perdão se manifesta.
Só existe verdadeiro perdão onde existe verdadeiro arrependimento. E o verdadeiro arrependimento não é chorar. O verdadeiro arrependimento é mudar de mentalidade. Entendeu, Lucas? Por isso que ele está falando, abandona a tua mentalidade, abandona a tua maneira de pensar, volte-se para Deus, ou seja, para a mentalidade de Deus. Ele é rico em perdoar. E ele depois vai completar, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Eu não botei aqui, porque, como eu falei, esse assunto é muito amplo. Se vacilar, você sai para um outro lugar, e eu queria seguir numa batida aqui, ou seja, é uma decisão que eu tomo. Eu tomo essa decisão. Eu tomo a decisão de abandonar uma mentalidade. A partir do momento que eu chego à conclusão, eu faço uma avaliação da minha vida e eu vejo, cara, essa maneira que eu estou vivendo não está legal. Os resultados que eu estou alcançando não são legais. Eu não estou construindo família, eu não estou construído em finanças, eu não estou construído em relacionamentos, eu preciso mudar. Pronto, então agora você já chegou no ponto crucial. Tome a decisão de abandonar definitivamente a sua maneira de pensar para abraçar aquilo que Deus pensa, a palavra dele. Aí você vai ver mudança. Aí tem mudança, gente. A Bíblia não deixa nenhum espaço para eu andar com Deus do jeito que eu quiser, com o meu pensamento. Afinal de contas, é exatamente andar do jeito que eu quiser que causou destruição na minha vida quando eu vim para Ele. Meu Deus, não faz sentido algum. Andar com Deus é abandonar. Abandonar o que eu acho e me entregar totalmente ao pensamento dele, que é a sua palavra. Isso é andar com Deus. Outra coisa não é andar com Deus. Ir para a igreja não significa que eu estou andando com Deus. Eu ando com Deus quando eu abraço a mentalidade dele. E isso é verdadeira conversão, queridos. Eu não posso ser seletivo. Para andar com Deus eu não posso ser seletivo, está entendendo? Eu escolher partes da Bíblia que são legais e que eu quero, aí eu vou virando um Frankenstein, uma colcha de retalho. Parte da minha formação é a palavra de Deus, porque é gostoso, e parte da minha formação sou eu mesmo, a minha mentalidade. Eu não estou construído. Ou eu abraço todo o pensamento de Deus, ou não vou avançar. Até aquele que me confronta, até aquele que manda eu me humilhar, até aquele que faz abaixar a cabeça, pedir perdão, voltar atrás. A carne grita, gente, para a gente praticar coisas erradas. A vontade humana é muito alta. Mas se eu estou decidido a mortificar a carne, às vezes você vai ter que gritar. Às vezes você vai ter que gritar mesmo, assim, com você. Eu já fiz isso. Na minha jornada, vontade muito de fazer uma coisa que eu sabia que eu não podia fazer. Eu falava, meu Deus, me ajuda, eu não quero. Porque qual o nível da tua decisão de se entregar a Deus? É o nível que você vai colher os resultados dele. Você está entendendo? Não tem como andar com Deus e continuar vivendo do meu jeito. Não vivam mais na vaidade dos seus próprios pensamentos. Porque isso era a tua antiga maneira de viver. Quando eu era gentio, quando eu não tinha aliança com Deus. Fazer uma aliança com Deus é decidir abandonar a minha própria maneira de pensar. Porque é a chave da minha vida, gente. Uma vida dirigida pelos próprios pensamentos era a nossa antiga, como está lá em Efésios, quando a gente estava morto. Quando vocês estavam mortos, vocês viviam fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, segundo o príncipe deste mundo, porque o pensamento humano não é só o pensamento humano, tem uma influência por trás. Não tem pensamento neutro. Ou o pensamento está carregado da influência de Deus para te abençoar, porque é a proposta dele, ou o pensamento está carregado da influência das trevas para te destruir, porque é a proposta dele. Todo pensamento vem carregado de uma influência com um objetivo final. Deus, ele quer te abençoar, o inferno quer te destruir. Qual o pensamento que eu tenho acolhido? Qual a inspiração? Quem está entendendo isso? Não tem como. Olha o que ele diz no 18. Eles estão com entendimento obscurecido. Separados, não é o nosso caso isso aqui, gente. Você já foi iluminado. Você tem sido iluminado.
Não é o teu caso mais, você não está mais separado da vida de Deus. Não é. Você não é mais ignorante. E Deus já tirou o coração duro de dentro de você e colocou o Espírito dele aí dentro. Como profetizou Ezequiel, isso já aconteceu. Agora, quem é que cega o entendimento das pessoas? É o inferno. Nunca viu, não? Alguém que parece que, caramba, o cara não está enxergando esse comportamento, o cara não está vendo, esse pensamento dele está errado. Como é que pode? Você fica assim, meu Deus, está cego, o inferno faz isso. Está escrito, cegou o entendimento. Porque aí ele quer que a gente abrace o pensamento dele, carregado da influência dele, por isso ele cega. Aí você pode perguntar, pastor, quem é que vai trocar um pensamento de Deus pelo pensamento das trevas? Eu e você fazemos isso. Porque ele engana a gente. E a força do engano está aqui, ó. Escute essa manhã. A força do engano está aqui, ó. O pensamento das trevas, ele oferece para a gente um prazer imediato com prejuízo a longo prazo. O pensamento de Deus, ele oferece a você um sacrifício imediato com benefício a longo prazo. É aqui que está o engano. Por isso a gente faz essa troca, porque a gente está de olho no... A gente não quer o sacrifício agora. A gente quer o benefício agora. Quer andar com Deus? Tem que estar pronto para sacrificar. Se eu não quiser sacrificar, eu vou viver sendo enganado. Porque quem oferece prazer o tempo todo é Ele. Estou falando de carne, gente, porque no Espírito meu prazer está em Deus. Foi o que Paulo falou. No tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Você também, eu sei, não tem ninguém aqui, gente, que não tenha prazer em Deus. Mas escute, a gente vai sendo enganado por um prazer carnal que, na verdade, não é para nós. A carne tem que sofrer, ela tem que ir para a cruz. E aí, como ele vai enganando a gente, oferecendo um prazer agora, depois você vê. Aí a gente cai nesse engano. Deus não, muitas vezes o pensamento dele, cara, corta isso aí a gente não quer. É aqui que está o engano, a força do engano está aqui. A gente tem que ser esperto nisso, gente. Não dá. Eu e você não temos a noção, pastor Manuel, do quanto eu posso esticar um pensamento carnal, até ele me destruir. O quanto eu posso esticar uma briga de casal. Posso esticar isso até o divórcio. De repente, cara, eu falei aqui de gerar, de repente tem um divórcio sendo gerado aí dentro. Vai ser abortado hoje. Até onde você pode esticar um mal-entendido a ponto de transformar numa ofensa, a ponto de te tirar do propósito de Deus porque eu estou chateado. Eu posso pegar um mal-entendido, algo banal, eu vou esticando isso com o inferno, não, porque eu não podia ter feito isso, não, porque não sei o que, eu vou esticando. O inferno está comigo, de mão dada. Eu estou esticando, ele está me manipulando. Não podia ter feito isso comigo, como é que pode? Eu não podia isso e tal, não sei o quê. Eu também não gosto mais, eu não quero saber mais disso não. Esse pastor não falou comigo, não me deu bom dia, cara, ele nem te viu às vezes. Ou às vezes sabia que ele também tem os problemas dele, ele não fala, que o pastor Hélio, ele é muito seletivo nas palavras, ele não bota para fora não, mas ele tem os problemas dele também. Às vezes, de repente, o dia que ele passou despercebido, não te deu bom dia, você podia ter dado um bom dia para ele, para alegrar o dia dele também. Mas aí você fica, como é que pode? Não falou comigo, aí você vai esticando. Não podia ter feito isso comigo, aí você vai esticando. Esse pastor não sei o quê. Aí já estou um mês sem ir à igreja, porque eu estou esticando o mal entendido, transformando numa ofensa, daqui a pouco eu vou mudar de igreja e o diabo me tirou do meu propósito. Porque ele está manipulando minha maneira de pensar, e eu estou cego. Ele trabalha muito essa questão da justiça própria e prazer imediato. Duas coisas que ele trabalha: justiça própria e prazer imediato. Ele quebra o ser humano com isso. Cuidado. Cuidado com o que está sendo gerado dentro de você. Eu não vou conseguir terminar. Infelizmente, muitas áreas da mente da própria igreja
obscurecidas. Áreas, eu chamo isso aqui, porque nós não estamos nas trevas. Amém? Mas existem áreas de sombra, onde a luz ainda não chegou. Na nossa mente. E é aí que está o problema, nessas áreas de sombra, aonde áreas que a minha mentalidade ainda não foi renovada. E se a minha mentalidade não foi renovada em determinadas áreas, eu posso travar uma inspiração que vem do meu espírito que ia me abençoar, porque minha mente ainda não foi renovada naquela área. Vou dar um exemplo: oferta e dízimo. Pronto. Vem lá do teu espírito, dá tanto. Mas se a tua mente não está renovada nessa área, é muito. Já travou uma inspiração que ia te abençoar. Porque eu preciso renovar a minha mente para poder viver. Então a pior coisa que pode acontecer a um filho de Deus, eu e você, é nos entregarmos a Deus, mas não abraçarmos a sua mentalidade. Pode acontecer isso, pastor? Pode. É mesmo, pastor? É. Me mostra, te mostro. Ah, está aí. Pior coisa que pode acontecer a um filho de Deus é insistir em viver segundo seus próprios pensamentos. Pode, te mostro. Olha como é que ele vai colocar. No dia que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não lhes falei, não lhes ordenei, nada a respeito de holocausto e sacrifício. Deus já está falando assim para a gente: eu não chamei vocês para praticar atos religiosos. Não chamei vocês para viver de sacrifício em sacrifício. Não falei nada a respeito disso com vocês. Olha o que ele está falando. E aí ele vai colocar no próximo verso. Mas o que lhes ordenei foi isto: deem ouvidos à minha, abracem a minha palavra como mentalidade. E aí sim, eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá. Então Deus não chamou a gente para praticar uma religião, Deus chamou a gente para andar com Ele, ouvindo a sua voz e obedecendo, abraçando o pensamento dele como regra de vida. É isso que ele está falando, se a gente for traduzir para hoje. Quando eu tirei vocês do mundo, não tirei vocês só para frequentar a igreja, isso faz parte. Porque eu acho que eu estou vindo no culto, mas eu não abraço a mentalidade de Deus, eu vou ser abençoado? Não vai adiantar, gente. Mas olha qual foi o resultado. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam. Andaram seus próprios conselhos e na dureza do seu coração andaram para trás e não para frente. Porque não tem avanço se eu quero andar com Deus vivendo conforme a minha própria mentalidade. Não tem avanço nisso. Dureza de coração é a condição daqueles que não se entregam ao pensamento de Deus, que são resistentes, porque a palavra de Deus ela não me violenta, gente. Deus não me arranca pelo braço. A palavra de Deus ela me leva até um lugar do confronto, e nesse lugar eu tenho que tomar uma decisão. A palavra de Deus ela me confronta, e quando eu sou confrontado eu decido se eu fico com o que Deus está falando ou se eu continuo insistindo a viver do meu jeito. Você está conseguindo entender isso essa manhã? Eu chamei vocês para andar comigo, não chamei vocês para praticar religião. Então escute e anote essa frase: eu posso estar vivendo a rotina da igreja sem estar andando no Espírito. Se a mentalidade de Deus, que é a mentalidade do Espírito, não me governa, eu não estou andando no Espírito, mas eu estou vivendo a rotina da igreja. É o que aconteceu com o povo. Se eu insisto em viver do meu jeito, não tem avanço nisso. Me diz, como que eu vou avançar em família se eu ainda penso igual o mundo pensa? Se eu estou casado, mas o divórcio é sempre uma janela de opção para mim. Se eu estou sempre olhando pela janela, uma possibilidade melhor do que aquela que está do meu lado. Como que eu vou avançar em casamento? A mentalidade de Deus não é essa. A mentalidade de Deus é para ficar casado, gente. Isso não mudou. E quando inquiriram Jesus a esse respeito, ele falou, Moisés falou isso por causa da dureza
do coração, essa mesma dureza de coração que a gente acabou de ler em Jeremias, dureza do coração maligno. Mas não é o propósito de Deus, porque o divórcio deixa a marca dos dois lados. É ruim para todo mundo. Não foi isso que Deus planejou. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas hoje em dia o mundo está aí. Não deu certo, tá bom, separa, casa de novo, troca de 40 por 2 de 20. Não tem problema mais. Aí essa mentalidade vai construir família? Não vai mesmo. Como que eu vou avançar em relacionamento se eu só penso em mim? Se eu ainda tenho uma mentalidade egoísta, se eu ainda sou barraqueiro, se eu ainda não consigo engolir um sapo, se eu ainda não consigo andar a segunda milha, porque a mentalidade de Deus é essa, anda a segunda milha. Se te pedirem alguma coisa, dá a capa também. Mentalidade de Deus. Ama quem está falando mal de você, bendiz. Ora por quem está te perseguindo. Perdoa os seus inimigos. Eu abraço isso ou não tem avanço. Como que eu vou avançar em finanças se eu continuo sendo avarento? Eu, Luiz Fernando. Só penso em mim, em acumular. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Não tem como eu viver a vida de Deus em todo o seu potencial. Eu preciso abraçar a mentalidade de Deus. E eu fecho com essa frase aqui, ó. A minha e a tua, porque isso é uma realidade para nós, nossa natureza mudou. Mas essa nova natureza, ela depende da mentalidade do Espírito instalada em nós para atingir todo o seu potencial. Olha que coisa, gente, você entregou sua vida a Jesus, você é uma nova criatura, o Espírito Santo habita em você, tudo que o pastor Hélio já falou aqui hoje, a vida de Deus está em você, todo o potencial do céu já está instalado no teu interior, você está pronto para avançar em finanças, em relacionamentos, em casamento, todo o potencial do céu já está dentro de você, mas se eu não renovo a minha mente, esse potencial fica limitado. A nova natureza não pode fluir junto com uma mentalidade carnal. Então a ordem para mim e para você essa manhã é uma decisão de abandonar a minha maneira de pensar e me render de uma vez por todas, cara. Para de insistir em teus próprios pensamentos. Para de insistir em teus próprios conceitos e abrace o que a palavra de Deus diz como verdade absoluta. E aí você verá avanço na sua vida. Amém, queridos? Que Deus abençoe você essa manhã. Guarda essa palavra no teu coração, tá bom? Fique de pé.